Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Desculpem pelo atraso, a gente está com um problema de conexão aqui com o Dr. Marcos, ele já está entrando. Quando ele conseguiu entrar, a gente não conseguia iniciar a reunião. Então, peço para vocês mais 2 ou 3 minutinhos que a gente já vai começar. Essa é mais uma iniciativa aqui da Dinuan, né? Esse é um Talks, que a gente seleciona tópicos diferentes para conversar sobre você e com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso teste biópsia líquida, né, o Guardant 360, e é impressionante como a gente está vendo a evolução, principalmente da qualidade, redução do tempo, e como a mudança da prática está sendo modificada, né? No Brasil, talvez vai demorar um pouco mais para a gente conseguir ter essa mudança da prática, mas a gente já vê isso acontecendo no país todo, nos Estados Unidos e em outros lugares, onde vocês vão ver a apresentação do Dr. Marcos, como a biópsia líquida ela é complementar à biópsia tecidual, né? O Dr. Marcos acabou de se conectar aqui. Tudo bem, Marcos? Está conseguindo ver? Eu comecei a reunião para conversar um pouquinho com o povo, né? Porque nós estamos atrasados e vamos ver se você consegue se conectar aí. Boa, agora estamos te vendo. Consegue ver bem aí, Cristóvão? Estamos vendo, estamos falando, estamos bem você, estamos vendo bem você também. Sua imagem está bem nítida. Que bom. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Dr. Marcos. Dr. Marcos André de Sá Barreto, né, é oncologista clínico, ele é formado na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fez residência de Clínica Médica no Hospital Roberto Santos, depois fez oncologia no INCA, né, tem como principais subespecialidades dentro da oncologia aí o câncer de pulmão, tumor neuroendócrino e câncer de cabeça e pescoço. Queria agradecer muito a sua presença. Eu vou projetar os slides e deixa eu ver só um pouquinho. Vocês estão vendo? Sim, Cris, tudo certo. Então tá bom. Marcos, seja bem-vindo. E a plateia é sua, meu amigo. Uma boa noite a todos. Eu queria muito agradecer ao Cristóvão, a Dani, a outra Dani Júri, a Guardian Health pelo gentil convite, a Dinuan. O Cristóvão é um velho amigo aí de muito tempo, então vai ser um prazer muito grande estar aqui falando mais uma vez com você, fazer dessa tabelinha. Nessa noite, vamos falar um pouquinho sobre o Guardian Health, que é uma forma da gente fazer pesquisas de alterações genômicas através de biópsia líquida. Biópsia líquida hoje
uma forma de se pesquisar alterações drivers, ctDNA, o DNA tumoral circulante, fragmentos de DNA, fragmentos de célula, e isso tem sido de uma grande utilidade na prática clínica para nós oncologistas, tem realmente revolucionado. Imagino que no futuro muito próximo, nas próximas classificações de estadiamento, eu já vislumbro alguma incorporação de biópsia líquida em algoritmos de tratamento, determinações um pouco mais assertivas de tratamento baseado em doença residual mínima, mas esse é só uma das aplicações de biópsia líquida. Uma hoje que já é prática, já é realidade. No nosso consultório, a gente vai ver mais para o final da apresentação alguns casos clínicos de vida real da aplicabilidade na pesquisa de mutações, alterações genômicas em geral, não apenas mutações, mas fusões, amplificações e por aí vai. E isso tem sido de extrema valia para a determinação de tratamento para os pacientes com neoplasias avançadas, inúmeras, a gente vai ver já já. Cristóvão, vamos começar então, por favor. Queria agradecer mais uma vez a todos a presença aqui, aguardam o Cristóvão e vamos seguir. Pode passar. Então, esse aqui é rapidamente uma agenda, um overview do que a gente vai falar, das técnicas, do perfil genômico, a importância de se fazer isso tudo, essa pesquisa genômica via biópsia líquida e o que há de evidência em várias neoplasias. Pode passar, por favor, Cristóvão. Então, é profusa, é abundante a quantidade de papers já hoje, publicados em grandes periódicos, então revistas realmente de grande impacto, como vocês podem ver aqui, New England, Nature, JAMA, Cancer Discovery, todas as revistas aí da WACR, realmente contemplando essas publicações em vários estudos com a utilização de biópsia líquida. Pode passar. Então, o que é biópsia líquida? Biópsia líquida é uma técnica pela qual 10 ml de sangue periférico são retirados do paciente, com a comodidade que isso implica, e são feitas, então, pesquisas de fragmentos celulares, fragmentos de DNA, dentro desses módicos 10 ml de sangue periférico, com toda a conveniência que isso implica, como eu falei. Então, os tumores são massas heterogêneas, são massas com múltiplos clones, e isso tudo é contemplado quando se faz análise. No momento que se faz a punção tecidual, você está analisando aquele ponto, aquela estrutura tumoral naquele tempo e naquele espaço. Quando se faz uma análise pelo sangue, então há uma profusão de DNA e está ali representada naquela amostra de sangue toda uma plede de alterações clonais dentro daquele tumor. Então, isso acaba sendo um pouco mais representativo de todo o universo clonal, de toda a heterogeneidade tumoral. Pode passar. Então, é possível se fazer a pesquisa dessas células tumorais, desses fragmentos celulares, virtualmente qualquer fluido corporal, desde líquor, urina e, obviamente, pelo sangue. Hoje, a técnica mais avançada da biópsia líquida é a pesquisa de fragmentos tumorais ou de cell-free DNA também, né? DNA tumoral livre ou fragmentos de DNA tumoral circulante no sangue. Essa é a forma mais comum de biópsia líquida e na qual o Guardant Health se aplica aí, como a gente vai ver em mais detalhes mais à frente. Então, uma célula normal, ela pode fazer, então, toda uma cascata de evolução, desde uma célula normal, passando por uma seleção clonal, gerando um tumor, uma massa que vai se subdividindo em múltiplos clones, e todo tumor avançado, ele é claramente uma massa heterogênea de clones, e esses clones são bem mais representados através de biópsias líquidas, que você faz uma representatividade disso tudo. Quanto mais tratado esse paciente, mais clones. Então, a pressão seletiva imposta pelo tratamento acaba fazendo uma seleção clonal
exuberante, tem neoplasias, então, tem neoplasias politratadas, que são verdadeiros desafios terapêuticos diante da exuberância de clones e exuberância de tipos celulares presentes nele. Tumores recidivados são realmente neoplasias muito difíceis de tratar. Pode passar. E aí, a biópsia líquida realmente se presta a um papel muitíssimo interessante. Por quê? É possível se fazer, por duas razões macro, duas razões maiores, é possível se fazer uma pesquisa de uma multitude de alterações genômicas que vão desde fusões, que são alterações genômicas muito complexas, muito difíceis de serem pegas em métodos convencionais. Muitas vezes a gente vê falsos negativos na prática clínica, exuberantes, principalmente com métodos baseados em DNA. Os métodos baseados em RNA têm aumentado um pouco mais a precisão da detecção de alterações genômicas do tipo fusão. Então, se estima que aproximadamente 15% das alterações em fusão, né, as alterações genômicas do tipo fusão, deixem de ser pegas quando se faz metodologias baseadas em DNA. E a gente está avançando mais recentemente para metodologias baseadas em RNA, isso tem trazido um grande avanço para essas técnicas. Então, desde fusão, passando por mutações, alterações nucleotídicas, variantes únicas nucleotídicas, inserções, deleções, copy numbers, as alterações em número de cópia e até instabilidade de microsatélite, o famoso MSI, né? O MMR, o Mismatch Repair Deficiency. Isso acaba sendo contemplado pela biópsia líquida da Guardant Health, que acaba sendo, na prática clínica, muitíssimo importante, porque a gente já reconhece as instabilidades de microsatélite como uma entidade muito particular e para as quais já existem drogas aprovadas pelo FDA desde 2017. Além disso, de pegar essa enormidade de alterações genômico-moleculares, a gente consegue detectar alterações em muito baixa quantidade, né, muito baixa, como a gente costuma chamar, em fração alélica. Então, a fração alélica é a quantidade, a porcentagem, expressa em quantidade. Então, números cada vez mais baixos, números ínfimos, realmente é um desafio para essas técnicas de sequenciamento, é um desafio para as técnicas de biópsia líquida também, e acaba sendo, então, o exame da biópsia líquida da Guardant Health acaba conseguindo detectar alterações em quantidades ínfimas, tais como 0,05, acaba sendo realmente algo impressionante a sensibilidade desses testes e uma capacidade de ser preciso naquele método, naquela alteração genômica, em porcentagens realmente muito altas, próximos aí de 100, na maioria deles, se não 100%, de sensibilidade e até de especificidade em muitas dessas alterações genômicas, como a gente pode ver aqui. Pode passar. E aqui está descrito, então, para vocês, uma série de genes alvos para os quais se tem drogas aprovadas, a maioria absoluta dessas drogas. Já existem drogas de interesse, já existem drogas de interesse clínico e com representatividade em termos de desfecho para os pacientes. Então, existem drogas com ganhos de sobrevida atuando especificamente em cima de driver oncogenes desses, como vocês podem ver. Aqui a gente vê, por exemplo, representado o BRAF, a gente pode ver o BRCA, conseguimos ver também o EGFR, o MET, o RET, o ROS, o FGFR, extremamente importante em colangiocarcinoma e em câncer de bexiga. Conseguimos ver o famoso N-TRK, ALK, né? Então, Carrais, extremamente importante em tumores coloretais, tumores de mama, tem o PIK3CA, que é de extrema importância, N-TRK como marcadores agnósticos, estabilidade de microsatélite, então, uma multitude de drivers oncogenes de interesse clínico, não só funcionando como um call to action para se oferecer drogas-alvo e se oferecer imunoterapia, como também até biomarcadores de alerta em relação, muitas vezes, à imunoterapia e também drogas-alvo. Por exemplo, o TP53 é fornecido, é pesquisado, tem uma alta sensibilidade, especificidade na detecção,
E TP53 junto com EGFR e TP53 junto com ALK funciona como um freio para a ação de drogas alvo, daí a importância de painéis multigênicos, não apenas os hotspots na detecção dessas alterações, porque quando você vê a floresta inteira, você consegue ter uma perspectiva melhor do caso. Então, os inibidores de EGFR têm uma ação realmente aquém daquela que a gente vê em indivíduos TP53 wild type, quando se faz, então, o inibidor de EGFR, o inibidor de ALK, para esses indivíduos com alterações de EGFR e ALK, na presença de TP53, o desfecho acaba sendo pior para esses indivíduos, daí a importância de painéis multigênicos, e até um alerta para a imunoterapia, como, por exemplo, a STK11, né? STK11, JAK, são alterações que MMD2, MMD4, são alterações que geram uma menor eficácia para a imunoterapia, não só de maior como estabilidade de microsatélite, como também de menor sensibilidade à imunoterapia, como a STK11, o JAK e o MMD2 e MMD4, como eu falei. Pode passar. Muito bem. Vamos passar. Isso. E aí, num contexto de análises teciduais, que é o que a gente tem até o momento, é que a biópsia líquida se impõe, ela se apresenta dessa forma. O grande problema aí das biópsias teciduais é uma série de dificuldades de ordem prática, como escassez, finitude de material. Muitas vezes se manda para fazer análise, se esgota o material, não se tem mais material para fazer mais nada. Isso realmente é um problema na prática clínica, e muitas vezes você deixa de oferecer drogas específicas baseados em alvos, porque não tem mais material para ser pesquisado, consequentemente não tem mais oportunidade de detecção desses drivers. Fora o tempo, que é quase 3 vezes maior na análise tecidual, quando se faz um painel multigênico. O hotspot é mais rápido, mas um painel multigênico, baseado em tecido, realmente acaba sendo mais demorado. E nesse meio tempo, o paciente está sem tratamento, ou está fazendo tratamentos não alvo direcionados, em muitas vezes. O que acontece também de uma facilidade da biópsia líquida é de ter praticidade, não envolver grandes riscos para o paciente, e realmente a comodidade é muito grande, né, para os pacientes que fazem a biópsia líquida, com uma possibilidade de testagem mais completa desse indivíduo, não deixando eles suscetíveis a não pesquisa, né, de alvos, principalmente pulmão, por exemplo. O pulmão realmente é um nicho de indivíduos enriquecidos para alterações genômicas, e a gente deve ser bastante assertivo na pesquisa desses alvos, principalmente se é um paciente mais jovem, se é um paciente não tabagista. Então, isso se torna extremamente importante tentar oferecer o máximo de possibilidades para esses pacientes. Muitas vezes as biópsias teciduais são longas, em termos de tempo, demoradas, e muitas vezes falta material, e isso tudo é equacionado quando se faz uma biópsia líquida, com 10 ml de sangue periférico. Pode passar. E a evidência na literatura é abundante em relação à quantidade de pacientes que acaba perdendo a oportunidade, né, de se fazer pesquisas genômicas, pesquisas baseadas em pesquisas moleculares e, consequentemente, de tratamento, quando esses indivíduos são, muitas vezes, só tem como opção a realização de biópsias teciduais. Então, esse é um desses trabalhos, publicado há quase 5 anos na JCO, uma análise gigantesca de pacientes, quase 7.000 pacientes submetidos, então, com câncer de pulmão, submetidos, então, à testagem com análise dessas análises desses pacientes com câncer de pulmão. Muitos desses pacientes foram submetidos também à análise com biópsia líquida da Guardant Health, e vocês observem a quantidade de pacientes que foi possível fazer a detecção pela biópsia líquida, e muitos desses pacientes não tinham a possibilidade de fazer a testagem por tecido, e a biópsia líquida realmente veio equacionar um grande problema de ordem prática, e com um altíssimo valor preditivo positivo. Vocês observem aqui embaixo
da ordem de 98%, 100%, 92%. Então, para as principais alterações genômicas em câncer de pulmão. Pode passar. Isso tudo se traduz em tratamento para os pacientes. Quando você tem testes que não dão uma sensibilidade e não tem a possibilidade de testagem, muitas vezes o tecido é o limitador para essas testagens todas, acaba gerando a dificuldade de pesquisa desses alvos e, consequentemente, de tratamento. Isso, na prática, é extremamente importante, porque já existem terapias aprovadas pelo FDA, terapias aprovadas pelo FDA, e para os principais alvos, como a EGFR, ALK, ROS, RAF e tantos outros, e a gente observa que as pesquisas baseadas em tecido, elas acabam sendo bastante comprometidas apenas quando se faz por tecido, quando se faz a comparação com biópsia líquida. Isso realmente traz aí, a gente tem visto realmente um impacto na prática clínica de quantidade de pacientes testados e a possibilidade de oferecer, identificar o alvo e oferecer a respectiva droga-alvo para esses pacientes. Então, realmente, as evidências são exuberantes na literatura a esse respeito. A gente consegue observar a taxa de genotipagem baseadas aí em recomendações de guidelines, chega a 95% naqueles testados por Guardant Health. É possível detectar 95% quando se faz a biópsia líquida, e ao passo que isso cai quase menos da metade quando se faz por biópsia tecidual. Então, realmente, esses pacientes estão sendo menos contemplados aí com a possibilidade de receber drogas-alvo. Pode passar. Esse realmente é mais um pouco das informações, é um pouco mais do mesmo. Então, a gente acaba tendo, então, essa comparação claramente em favor quando se faz a pesquisa por biópsia líquida em relação à biópsia tecidual. Conseguimos ter não só um turnaround time mais rápido, então metade até 1/3 do tempo, como uma maior porcentagem de pacientes contemplados pela pesquisa de drivers de interesse nas neoplasias. Aqui a gente vê especificamente pacientes com câncer de pulmão. Então, é realmente um pouco decepcionante o que vinha acontecendo. Tecido é escasso, tecido se desgasta, tecido acaba sendo mal conservado, as pesquisas acabam sendo comprometidas por isso, isso impacta em recebimento de respectivo tratamento-alvo, algo que acaba sendo equacionado pela realização da biópsia líquida. Podemos passar. Esse é um estudo muito interessante, que fez parte aí do recrutamento do tepotinib, que foi um estudo chamado Vision. Tepotinib é uma das drogas novas inibidoras de MET de nova geração. Foi uma droga aprovada também pelo FDA para essa indicação de skip mutation no exon 14 de MET, que é um dos alvos recentemente aprovados ao longo de 2020 e 2021. Essa medicação vem sendo exposta em congressos e já foi até aprovada e validada pelo FDA. Então, esse estudo foi o estudo Vision, que chancelou a indicação de tepotinib em câncer de pulmão avançado. E observe essas curvas. A curva de cima, ela vinha acompanhando claramente a de baixo. Então, vocês observem que no momento da entrada da biópsia líquida, digamos assim, no screening para a seleção de indivíduos para a entrada no estudo, então só podiam ser recrutados pacientes com skip mutation no exon 14 para biópsia, e foi feita então a biópsia líquida e a biópsia tecidual. Vocês observam que o recrutamento explodiu quando se então entrou com a biópsia líquida como um teste de screening para a seleção de pacientes para o estudo Vision com tepotinib. Isso fez com que a quantidade de pacientes recrutados realmente fosse muito alta, a possibilidade de recrutamento dentro, screening e recrutamento, foi muito grande, muito rápido e realmente catapultou aí a possibilidade de screening e de oferta do tepotinib num tempo recorde. Vocês observam que a curva realmente ela abre e fica numa angulação muito grande, mostrando todo o potencial dessa técnica, que é uma técnica fácil, é uma técnica rápida, altamente compreensiva,
com uma testagem dos principais genes com altíssima fidedignidade para os principais genes e alterações moleculares presentes de importância em câncer de pulmão. Podemos passar. E, uma vez se pedindo o Guardant Health, o reporte da Guardant Health, vocês conseguem, então, ter o resultado dessa forma que os senhores estão vendo aqui nessa tela. Então, os principais campos são representados, o campo 1, 2, 3 e 4. O campo 1, então, é detectado, mostrado nesse campo 1, é mostrada a alteração, o biomarcador encontrado, detectado. O campo 2 já vem na sequência. Vocês podem ver aqui a droga aprovada pelo FDA, que então é recomendada para aquela alteração genômica encontrada. Então, por exemplo, se encontra uma estabilidade microsatélite para um tumor X, e do lado tem a sua respectiva indicação de tratamento, pembrolizumab, nivolumab, e por aí vai. Se fosse um MET, seria tepotinib, capmatinib. Se fosse um EGFR, viria toda a listinha de drogas anti-EGFR, e por aí vai. Na sequência, o campo 3 teria a possibilidade, como eu falei, da imunoterapia especificamente, e uma coisa extremamente importante desses laudos, que é importante que o oncologista fique cada vez mais com o olhar treinado para se observar, é na frequência allélica. Por quê? Primeiro, isso leva a uma desconfiança da gente do quão presente é aquela alteração, e segundo, e consequentemente existem alguns trabalhos mostrando até a possibilidade de quanto mais alta a frequência allélica, maior probabilidade de resposta. Existem alguns trabalhos a esse respeito, mas eu chamo a atenção para uma outra coisa muito importante, que quanto mais alta a frequência allélica, maior a chance da gente estar diante de uma alteração germinativa e não apenas somática. Então, alterações de 40% a 50% para cima chamam muito atenção para uma alteração genômica, uma alteração germinativa. Por exemplo, um TP53, como a gente está vendo aí na última linha, ele é de 6,8. Então, 6,8 é uma alteração claramente somática, está presente em um conglomerado clonal dentro daquele tumor. Se a gente tivesse diante de uma alteração de TP53 com uma alteração alélica, mais uma frequência alélica de mais de 50, 45, 50, 55, 60, isso seria uma imposição de ir atrás de testes específicos de alterações germinativas, e esse paciente teria indicação clara de um aconselhamento genético, porque poderia estar diante de um lifraumene, por exemplo. Se fosse um BRCA, BRCA1, BRCA2, teria que ter um aconselhamento genético com a oncogeneticista, porque aquilo poderia levantar a possibilidade daquele tumor fazer parte de uma síndrome BRCA. Então, é importantíssimo estar atento a isso. Isso vale para diversos outros genes, como o gene do NF1, sugerindo aí neurofibromatose, STK11, também associado a tumores coloretais hereditários e tantos outros. Pode passar. Pode passar. Então, hoje, quando a gente observa câncer de pulmão, essas são drogas, são alvos para os quais já existem drogas aprovadas pelo FDA, e Brasil também, aprovadas aí para EGFR, para BRAF, ALK, RET, NTRK, ROS e MET, todos eles com mais de um representante para cada um deles. Então, BRAF, e a maioria deles já em primeira linha, BRAF, EGFR, ALK, ROS, né, chancelados já para a primeira linha, o RET, MET, NTRK, a gente tem aí vários indicadores de ação também em primeira linha, mas de uma forma geral eles funcionam bem para tumores politratados, refratários a outras terapias prévias. Outros biomarcadores emergentes que a gente consegue ver é o CARRAS, não o CARRAS geral, mas o CARRAS G12C, que é uma alteração extremamente importante em pulmão e extremamente importante em cólon, tumores coloretais. Então, se estima que aproximadamente 3% dos cânceres coloretais, talvez a literatura varie um pouquinho em relação a isso, podendo chegar até 10%. Em câncer de pulmão, um pouco mais que isso, aproximadamente 15% dos CARRAS é G12C. Então, em câncer de pulmão, então é importante ficar de olho que essa é uma alteração emergente, já existe uma droga específica para ela e aprovada agora, dia 28 de maio de 2021, foi aprovada o sotorasib
para essa indicação de mutações no CAR-RAG12C. E, por fim, o HER2. O HER2 tem sido um alvo meio que patinho feio, porque em câncer de pulmão, a gente nunca teve uma droga realmente potente para essa indicação. Trastuzumab não teve bons resultados, desde os anos 2005 para cá, a gente viu alguns tratamentos de químio mais trastuzumab, a TDM1, uma associação com lapatinib, mas nada muito empolgante, trastuzumab com pertuzumab, nada empolgante, mas recentemente o DESTINY-Lung1, que foi um estudo associando um ADC chamado trastuzumab deruxtecan, nessa população de pacientes, levou a 61% de taxa de resposta, o que fez reavivar todo o interesse em cima desse alvo chamado HER2, que é da família ERB, uma família grande, e o HER2, aqui a gente está falando de mutação no exon 20 e não amplificação, como é no caso de estômago e mama. É diferente, tem que ficar atento que não é amplificação, aqui é mutação no exon 20. E até a afatinib também foi usado para essa indicação, mas as respostas, a sobrevida livre de progressão geralmente é curta, menos de 6 meses. Pode passar. Muito bem. Hoje, em primeira linha, basicamente, a gente tem EGFR, ALK, BRAF, temos aí o pembrolizumab, né, em primeira linha, associação com químio, associação imunoterapia, PDL1 acima de 50%, dá para fazer pembrolizumab, abaixo disso, dá para fazer químio mais pembrolizumab. Recentemente, a gente viu a aprovação de nivo mais IP e quimioterapia no 9LA, então a imunoterapia está chegando também para a primeira, já chegou para a imunoterapia desde do Congresso Europeu de 2016, que a gente viu, então, a chegada de imunoterapia definitivamente para o tratamento da primeira linha do câncer de pulmão. Então, na primeira linha, a gente tem crizotinib e tantos outros, né, briga, alectinib e até lorlatinib chegou com exartinib também na primeira linha. Em EGFR, osimertinib é o melhor representante. Em EGFR, o osimertinib é o melhor representante na primeira linha, mas tem vários outros de primeira geração, como gefitinib e erlotinib. Então, observe que é quase que uma obrigação do oncologista fazer essa testagem, confiar no teste, oferecer a medicação, porque realmente os resultados das respectivas drogas-alvo é melhor do que quimioterapia, já na primeira linha, inclusive o BRAF, como está visto aqui no dabrafenib contra metinib, a gente consegue ver que oferecer, testar, oferecer o teste, pegar a alteração e oferecer a respectiva droga-alvo, já na primeira linha da doença avançada, é extremamente importante para esses pacientes, porque as taxas de resposta, sobrevida livre de progressão e até sobrevida global são melhores do que quimioterapia quando se oferece essas drogas-alvo. Então, aí está também uma grande importância de se fazer os testes genômicos compreensivos, fáceis, com rápida resposta, com rápido turnaround time, e muitas vezes não há mais tecido. O tecido se exauriu, o tecido se esgotou, foi extraviado, não tem mais, é um tecido de má qualidade, e aí a biópsia líquida realmente é algo extremamente imperativo numa situação como essa, e deve ser feito, porque a concordância de biópsia líquida com biópsia tecidual é muito grande. Obviamente que existem os casos de falsos negativos, esses casos, preciso te dizer, existem, mas realmente é a minoria esmagadora dos casos. Podemos seguir. Muito bem. E uma coisa extremamente importante em câncer de pulmão é o crescente interesse de se fazer imunoterapia já de cara. Isso é um risco, isso é um grande risco por algumas razões. Primeiro, a baixa taxa de resposta de imunoterapia nessa população. Então, o trabalho Immunotarget, que foi um trabalho publicado por Mazier na ASCO de 2018, foi extremamente instrutivo nesse sentido, porque ele mostrou que muitas vezes oferecer imunoterapia para essa população que tem drivers, que tem alvos, né, driver oncogenes, é muito ruim oferecer imunoterapia para essa população, porque a taxa de resposta é baixa, a sobrevida livre de progressão gira em torno de 1 mês e meio a 3 meses apenas, e a melhor resposta em 50% a 70% desses pacientes é a progressão, já na primeira avaliação. Então, isso só faz aumentar a nossa responsabilidade
de pesquisar já de cara esses drivers oncogenes em pacientes com câncer de pulmão, principalmente se for jovem, principalmente se for mulher, e ainda mais se for paciente never smoker. Isso realmente tem que ser uma obsessão para um oncologista, de buscar esses alvos de cara. Diagnosticou doença avançada, se tem que pesquisar o ALK, o EGFR, o BRAF, o ROS, e isso tudo fica muito fácil de se fazer quando se faz uma plataforma multigenômica e ainda mais com biópsia líquida, que faz tudo de uma vez só. Todos esses alvos, aquela quantidade de alvos ali, mais de 80 genes são pesquisados de uma vez só e com sangue periférico. Muitas vezes, o alvo, esses alvos, o paciente é privado de receber uma droga-alvo porque esses alvos foram erroneamente detectados ou testados ou porque o material era de péssima qualidade, coisa que, infelizmente, ainda existe hoje na realidade prática do Brasil. O material se exauriu, não tem como pesquisar mais uma alteração ou outra. Então, pesquisou para os 4, 5 grandes, EGFR, ALK, ROS, BRAF e, eventualmente, PDL1, e aí acabou. Não tem como pesquisar mais RET, MET, R2, CARRAS. Então, tem muitos outros alvos que a gente precisa se atentar para tentar oferecer o máximo de possibilidades para esses pacientes. Oferecer imunoterapia não é uma boa opção para essa população. Então, se tem um paciente never smoker jovem, mulher, eu geralmente começo com químio, pesquiso os testes, faço os testes, pesquiso os alvos, e se vier negativo tudo, aí sim eu adiciono no ciclo 2 a imunoterapia, mesmo que esse paciente tenha um PDL1 acima de 50%, mesmo. Porque o Mazier já tinha mostrado isso, a gente vê repetidas vezes, a taxa de resposta é baixa e muito inferior àquelas vistas com drogas-alvo, que chega até 80%. Se é o percatinib para RET, é o zermetinib para EGFR, capmatinib para MET, lorlatinib, brigatinib para ALK, dabrafenib, trametinib para BRAF e tantos outros, giram em torno de 60%, 70%, 80% de taxa de resposta, muito melhor que qualquer químio, muito melhor do que qualquer imunoterapia. Então, se tem um paciente para o qual existe um risco de ter esses drivers, imunoterapia não é uma boa opção por essas razões que eu mostrei para vocês. E ainda tem mais uma razão que eu vou mostrar daqui a pouco. Pode passar. É essa aqui que está exposto para os senhores. Então, indivíduos que receberam, por exemplo, você faz um ciclo 1 químio mais imuno ou imunoterapia e manda em paralelo um teste genômico da Guardant Health, por exemplo, uma biópsia líquida, ou manda para uma biópsia tecidual para análise, um sequenciamento em cima de tecido. E aí chega uma alteração genômica, eventualmente um EGFR, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai parar tudo e vai dar droga-alvo, vai dar um osimertinib de primeira linha, né, como terapia anti-EGFR. Acontece que um estudo do Memorial Sloan Kettering, recente, de aproximadamente 1 ano atrás, mostrou que oferecer imunoterapia primeiro e, na sequência, dentro dos primeiros 3 meses, como vocês podem ver aqui na parte inferior desse círculo, aumenta brutalmente a chance desse indivíduo desenvolver um efeito colateral grave, alguns efeitos colaterais graves, dentre eles colite e pneumonite. Eu já tive o dissabor de ter um paciente assim, porque era um paciente que tinha sido testado por um método local aqui no Brasil, foi negativo para os principais alvos. Eu mandei para um teste genômico fora do Brasil, e o que aconteceu? Eu acabei pegando um EGFR e tratei com osimertinib na falha imunoterapia. Isso foi dentro desses primeiros 3 meses, e a paciente fez uma pneumonite importantíssima. Eu precisei parar a terapia anti-EGFR, fazer suporte de várias formas, envolvendo a esteroide, envolvendo oxigênio. Ela, por muito pouco, não precisou de internação. Então, esses casos existem, é real, acontece na prática, e é um dissabor muito grande quando isso acontece. Então, é preferível sempre se testar os alvos antes de se oferecer imunoterapia, porque a taxa de resposta é baixa, os desfechos são piores em quem tem drive, e segundo, a chance de desenvolver um efeito colateral depois da imunoterapia, ao se fornecer a respectiva droga-alvo, não é desprezível. Pode passar. Muito bem. A gente começa a ver, então, coisas estudos de vida real, né? Como esse, um estudo canadense, apresentado no Mundial de Câncer de Pulmão, WCLC 2020, pode passar. Então, essas evidências, elas
e Companhia Limitada do Canadá trouxe, então, esse estudo mostrando impressionantes 7 dias apenas do Guardant Health, da biópsia líquida, para esse turnaround time como vocês podem ver aqui nesse retângulozinho do canto superior esquerdo, apenas 7 dias é o tempo de ida e volta desse material e de um resultado que você recebe no conforto da sua casa, no e-mail do trabalho. Então, um e-mail cadastrado. Esse laudo é encaminhado pelo time do Cristóvão, pelo time da Guarda. Realmente é um laudo que eu já mostrei para vocês. É extremamente prático, visual, de fácil entendimento, já sugere as terapias possíveis para aquela alteração encontrada. Um tempo realmente curtíssimo, né? Uma semana. Eu não me lembro a última vez de um paciente que não pôde esperar 7 dias para começar o tratamento, exceto uma ansiedade de paciente, de familiar, de não querer, tudo bem, isso acontece, mas de realmente estar num tumor burden, um volume tumoral que não possa esperar 7 dias é realmente improvável no mundo privado. Obviamente existem, né, faz muito tempo que eu não tenho um caso assim, mas esses casos existem e a gente tem que levar isso também em consideração. E além disso, a possibilidade e a sensibilidade e a altíssima taxa de detecção, como vocês podem ver aqui, 56% dos 82 pacientes, né, a gente conseguiu, foi possível que a Natasha e os colegas dela lá do Canadá detectaram 56% de pacientes que puderam receber a terapia-alvo baseado em biópsia líquida. Isso não é um número desprezível. Vocês observem que, como eu falei para vocês lá atrás, câncer de pulmão realmente é uma população altamente enriquecida para alterações drivers, e você oferecer, pensar que pode ter, oferecer o teste, buscar com o método correto, com o método confiável, é extremamente importante, né? Isso pode ser feito por tecido? Pode, sem problema nenhum. O grande problema é que na prática clínica, tecido, tissue is the issue, né? Tecido é a questão do problema, é a chave do problema, porque é de má qualidade, não está disponível facilmente. Tem que dar o pedido para o paciente, ele tem que retirar no laboratório, tem que trazer para o médico, tem que fazer a solicitação da testagem, tem que mandar para um sequenciamento que muitas vezes é demorado. Então, nessa brincadeira vai 20, 30 dias e o paciente não pode ficar esperando 20, 30 dias para começar um tratamento de câncer de pulmão. 7 dias dá, mas 30 não é aceitável. E a gente consegue oferecer aqui, então, ver a possibilidade que as decisões terapêuticas são muito próximas, né, de tecido e de biópsia líquida. Realmente são muito próximas à capacidade de detecção de alterações genômicas nesses pacientes. São realmente métodos muito concordantes o sequenciamento, a pesquisa por tecido e por biópsia líquida, com toda a conveniência, comodidade que a 10 ml de sangue periférico pode oferecer sobre toda essa análise de tecido. Realmente é mais demorada, trabalhosa, demora tempo. Às vezes, como eu falei para vocês, o tecido não é de boa qualidade, e tantas outras razões que eu já elenquei até aqui. Pode passar. É só mais um pouco de dados desse estudo, mostrando, então, que a concordância desses dois métodos é muito alta. Vocês observem aqui 62% de alterações acionáveis detectados aí por ambos os métodos, e indivíduos que tinham aí a taxa de resposta para esses pacientes 62. Então, uma vez detectando a alteração, oferecendo a droga, não importa se foi tecido ou biópsia líquida, a taxa de resposta é altamente concordante. De tecido e sangue são realmente muito próximos, tanto em quem tem e tanto em quem não tem a alteração genômica. Ter alteração genômica detectado por tecido é a mesma coisa, gerou uma taxa de resposta igual àquela que foi detectada por biópsia líquida, ao passo que o tratamento gerou uma taxa de resposta também muito próxima de indivíduos que foram negativos por qualquer um desses métodos ou materiais. Pode passar. Então, como mensagem, a doutora Natasha e colegas nesse estudo mostram que biópsia líquida realmente exibe uma alta concordância, tanto em termos de taxa de resposta em quem tem alteração, como quem não tem, são muito próximas. O turnaround time é altíssimo, a possibilidade de detecção é algo realmente impressionante. Quase 60% desses pacientes com câncer de pulmão puderam ter alterações genômicas identificáveis. Isso não é uma coisa negligenciável, precisamos realmente estar atento que câncer de pulmão
é uma população enriquecida, existem drogas aprovadas, são drogas, muitas vezes, game changers e que aumentam a sobrevida. O Dr. Mark Chris apresentou no Mundial de Câncer de Pulmão em 2013, em Denver, na Austrália, isso foi da Austrália, mostrou um trabalho chamado Lung Cancer Mutation Consortium, onde ele estudou mais de 1.000 pacientes com câncer de pulmão. Ele publicou em 2014 esse trabalho na JAMA Oncology. E naquele trabalho, então, ele estudou mais de 1.000 pacientes e mostrou que indivíduos que tinham alterações drivers detectados e recebiam a respectiva droga-alvo, tinha ganhos de sobrevida em relação àqueles que tinham identificado o alvo, mas não tinham recebido a droga-alvo, e isso tudo foi muito superior àqueles pacientes que, infelizmente, não foi detectada nenhuma alteração genômica. Então, em sequência, em ordem decrescente, a sobrevida vai caindo realmente para quem tem e recebe, para quem tem e não recebe, e para quem não tem nenhum driver, esse tem pior desfecho. Então, a gente precisa oferecer o teste bom, confiável, rápido, e oferecer a droga. Essa é a grande mensagem desse tratamento, desse manejo de câncer de pulmão. Pode passar, ainda tem mais coisa, pessoal. Isso tudo, né, a gente vê tradução em diversos trabalhos na literatura. Eu trouxe os dados da JAMA Oncology, New England, Nature Cancer, Nature Genetics, e a gente vê esses dados sendo publicados em guidelines ano a ano. Então, realmente, biópsia líquida veio para ficar uma forma de detecção de alterações drivers. A ESMO tem esse artigo que eu recomendo também todos vocês lerem, a utilidade clínica de NGS baseado em plasma, sequenciamento, né, com NGS baseado em plasma, em paciente com câncer de pulmão avançado. Isso tudo realmente é de extrema importância, recomendo a leitura. É um trabalho relativamente recente, sempre tem publicações nesse calibre. E mais para o final, eu vou trazer para vocês um dado da Nature Cancer do ano passado, extremamente importante, que até aqui a gente falou muito sobre a detecção de driver oncogênico, mas biópsia líquida também tem várias outras utilidades, eu vou rapidamente citar no final da apresentação. Pode passar. É mais uma publicação, a gente pode seguir. Basicamente a mesma coisa, só ratificando que isso tudo, a testagem por biópsia líquida, DNA tumoral circulante, o ctDNA, ele está incluído nos principais guidelines mundiais, incluindo a nossa SBOC aqui no Brasil, não só o NCCN americano, ESMO, IAUSC, a ASCO e a SBOC, como eu já falei. Podemos seguir. Muito bem. E como é que visualmente essas imagens de biópsia líquida da Guardant Health se apresentam? Então, aqui a gente vê essa forma de gráficos que abrem, que fecham. Então, isso tudo reflete a frequência alélica. Então, quanto mais largo, maior a frequência. E a gente vai vendo no decorrer do tempo dos tratamentos, daí mais uma vantagem da biópsia líquida, que é possível fazer a dosagem, a dosimetria seriada dessas alterações genômicas. Então, no momento que se faz o tratamento, vai se vendo o encurtamento, a diminuição de algumas alterações, como a GFR, e o aparecimento no decorrer do tratamento de mutações de resistência. Observe nesse primeiro gráfico aqui como uma alteração, a segunda de cima para baixo, ela vai se alargando, e é exatamente a famosa T790M, que surge no decorrer do tratamento com o erlotinib. Vocês podem ver aqui, dá mais um clique, ele vai aparecer. Então, aqui a gente vê o erlotinib migrando para o osimertinib no momento da detecção do T790M pela biópsia líquida. A gente consegue ver uma tradução nesse gráfica visual muito bonita, muito didática. Então, nesse momento, vai vendo então o aparecimento e o aumento da frequência alélica no sangue, que dispara de virtualmente 0, passa a 6,1. É possível, então, a detecção. Lembra lá atrás daquele quadro que eu mostrei para vocês, da capacidade da frequência alélica, da porcentagem que a frequência alélica é detectado, então, valores módicos da ordem de 0,1, 0,005 em algumas, já é possível detectar a mutação de resistência, muitas vezes, que surge em decorrência de um tratamento, e aí é possível se fazer tratamentos direcionados, baseado no que se encontrou. Vou dar mais um clique aqui para poder aparecer mais. Então, vamos seguir. A gente vê, então, aparecimento no decorrer do tratamento
de uma mutação chamada C797S, que é uma mutação de resistência ao imatinib, e olha que interessante, a migração do imatinib, o tratamento com o imatinib, e no momento que acontece o surgimento do C797S, seriado, observem que com 10 ml de sangue periférico é possível detectar essa alteração genômica. Então, dinamicamente, de uma forma prática, rápida, fácil, é possível detectar a razão pela qual aquele indivíduo está parando de responder à terapia-alvo. E aí se fez, então, a associação com o necitumumab, que é um anticorpo monoclonal, dirigido para esses indivíduos com alteração em EGFR, e foi sinérgico. O osimertinib, que é um TKI, né, tudo terminado em IB, é um inibidor de tirosina-quinase, é uma droga-alvo, um target therapy, né, um inibidor de tirosina-quinase, e tudo terminado em MAB. O MAB é o sufixo de monoclonal antibody. Então, se associou um TKI com um anticorpo e foi possível fazer com que a frequência alélica dessas alterações despencasse para 0,2%. Isso foi possível de ser pego pela biópsia líquida do Guardant Health, pelo método da biópsia líquida, porque o método realmente o teste ele é muito sensível e é muito específico. Então, foi possível fazer um acompanhamento seriado, dinâmico, desde o início do segmento, do surgimento da mutação, novos tratamentos e resposta. Então, esse é um grande apelo para a biópsia líquida na prática clínica atual. Não é nada de estudo, não é coisa etérea, é uma coisa que já acontece no dia a dia de consultório, é uma coisa realmente, absolutamente útil para todos nós. Pode seguir. Vamos seguir em relação ao N-Track. O N-Track todos nós conhecemos. Lembra que eu mostrei naquele quadro lá atrás, daquele quadro com mais de 80 tipos de genes que são pesquisados especificamente aqui também em câncer de pulmão. O N-Track é um deles, N-Track 1, 2 e 3, o NTRK 1, 2 e 3. A gente consegue ver uma pesquisa altamente sensível, o próprio fase 2 pivotal, Dr. Alexander Drillo, da New England, em 2018, pesquisou essa alteração, embasou o uso de larotrectinib numa corte multitumor, né, como vocês podem ver aqui, absolutamente impactante a taxa de resposta. A taxa de resposta é resposta parcial, mas resposta completa. Se a gente for somar com benefício, se a gente for somar com doença estável, está estabelecido, então, o benefício clínico. E benefício clínico de larotrectinib, quem tinha N-Track, foi de mais de 90%. N-Track hoje é mais um alvo agnóstico, à semelhança do que é instabilidade microsatélite. Instabilidade microsatélite tem pembrolizumab, nivolumab, nivo mais IP, e a N-Track tem larotrectinib e entrectinib. Então, é quase que mandatório hoje na prática clínica a gente pesquisar N-Track em qualquer neoplasia sólida avançada, não importa qual seja ela. Eu tenho paciente com N-Track, paciente que está recebendo, já recebeu larotrectinib. Então, esses pacientes existem. Tumores frequentes é incomum encontrar. Por exemplo, mama, pulmão, cólon, realmente é incomum, em torno de 1% de probabilidade de encontrar, mas pacientes existem. Eu tenho uma paciente com sarcoma, que é uma população relativamente enriquecida, junto com tireoide. Então, tumores menos comuns, é mais comum de encontrar o NTRK. Então, mas virtualmente, qualquer neoplasia sólida avançada é um candidato em potencial para a realização de testagem de N-Track. N-Track pode ser testado por imunossoquímica, simples, mas um sequenciamento realmente é o padrão ouro, e aqui a gente pode ter realmente a certeza de pesquisar, e a chance de ter um falso negativo é muito baixo, fora a possibilidade de falsos positivos em tecido cerebral. Tá? Tecido cerebral, a gente tem que ir direto para o sequenciamento, e não dá para fazer imunohistoquímica, porque vai ser virtualmente 100% de positividade. Pode passar. Mais uma vez, a gente consegue ver aqui a evolução dinâmica do N-Track. Então, ele vai encurtando, até chegar a uma frequência alélica baixíssima. Então, quanto mais baixa a frequência alélica, denota a resposta ao larotrectinib num contexto de fusão de N-Track. Lembrar que é fusão, não é mutação, não é amplificação, é fusão em câncer de pulmão. Fusão é algo crítico, fusão muitas vezes é objeto de falsos negativos na prática clínica por problemas metodológicos. Então, confiar no teste, fazer um teste correto, é crítico em fusão, porque fusão
a gente tem pelo menos 4 drivers em câncer de pulmão, que são fusão, ROS, RET, NTRK e ALK. Então, são alvos indiscutivelmente críticos para os quais já existem drogas-alvo aprovados, né? Então, é muito importante confiar no teste. Pode passar. Muito bem, pode passar. Então, aqui a gente vê a gente vê que o Guardant, ele se presta não só a pulmão, mas ele se presta a mama, ele se presta a cólon, ele se presta a tumores urológicos, ele se presta a tumores como câncer de próstata. Câncer de próstata pode ter instabilidade microsatélite. A gente tem um estudo Profound que usou a manutenção o tratamento específico dessa população com olaparib, indivíduos com câncer de próstata avançado. Em câncer de pâncreas, tem o estudo Polo Trial. Então, a manutenção depois de platina, os pacientes que receberam olaparib com a presença de mutação germinativa em BRCA também foi contemplado. Então, vocês vejam que o impacto de biópsia líquida, o impacto de pesquisa genômica hoje em oncologia é absolutamente amplo. Então, se aplica virtualmente para qualquer neoplasia, na identificação de possíveis alvos terapêuticos. Em câncer de mama, de interesse clínico, tem o PIK3CA, que é uma mutação presente em 40% dos cânceres de mama luminais que falharam a hormonoterapia, e já existe uma droga chamada alpelisib, do André, um francês, que fez o estudo na New England, e a gente tem já drogas aprovadas, o R2 é muito bem estabelecido, o BRCA1 e 2, instabilidade, NTRK, o coloretal crítico, absolutamente crítico. Todo paciente com câncer coloretal avançado precisa ter pelo menos esses 5 pesquisados. A família RAIS, instabilidade e microsatélite. A gente viu o Keynote 177 na ASCO ser apresentado com ganho de sobrevida livre de progressão na primeira linha em relação à quimioterapia. O BIRAF, né, o estudo com a binimetinib, encorafenib e cetuximab, nessa população BRAF mutado, principalmente o BRAF V600Z, e o R2, o estudo Destiny CRC1, ele foi extremamente importante para mostrando que o ADC trastuzumab deruxtecan produz taxa de resposta de mais de 50% nessa população politratada. Fora o NTRK, que é agnóstico, então isso tudo gera realmente um impacto, uma aplicabilidade prática gigantesca para essa população com tumores sólidos avançados. Pode passar. Vamos falar rapidamente de alguns casos, pode passar. Esse é um paciente com câncer de pulmão, uma senhora de 44 anos, jovem, já abriu com câncer de pulmão avançado, foi mandado, então, para o Guardant Health, em 7 dias já tinha um resultado. Pode passar. E foi identificado, então, uma fusão em RET. Obviamente, o RET ele pode ter vários parceiros de fusão, como a gente pode ver aqui, o KIF5B, que é o mais comum, e aproximadamente 40%, 50% dos parceiros de fusão em RET são em KIF5B, é o mais comum, e aí abriu a possibilidade de sopercatinib, que é um inibidor de RET de nova geração, assim como é o pralusertinib, ambos estão aprovados, o sopercatinib foi aprovado para câncer de pulmão em maio de 2020, e o pralusertinib em setembro de 2020, então são novas drogas aprovadas para RET. Essa paciente, então, recebeu o resultado, começou a tratar, e só 3 semanas depois chegou o teste tecidual. Então, vocês vejam a importância de já ter o resultado, começar o tratamento. Essa paciente estava criticamente enferma, pode passar, ela recebeu, então, a medicação e já teve a possibilidade de tratar. Esse é um segundo caso de vida real também, uma senhora de 64 anos, tabagista, um pouquinho diferente aqui, não era a outra, era a Neve Smoker, um pouco mais jovem, essa era um pouco mais velha, uma história de tabagismo, fez, então, algumas testagens de PDL1 e o Guardant Health mostrou, então, uma mutação no exon 19, uma deleção no exon 19, e em 7 dias já tinha esse resultado. Observem que mesmo paciente tabagista precisa ser testado PGFR e álcool, ROS, obviamente eles são mais comuns, quando esses pacientes esses pacientes são fumantes, obviamente que há uma perda desse enriquecimento de alterações drivers, mas em indivíduos jovens, never smokers, realmente é um pouco mais comum a presença desses alvos, mas mesmo os fumantes devem ser pesquisados. Pode passar.
Então, foi feita a pesquisa, foi feita a medicação. Existem várias opções de tratamento, desde inibidores de primeira, segunda geração, como a afatinib e dacomitinib, é um inibidor de segunda geração, e terceira geração, o estudo Flaura realmente embasou, então, a utilização em primeira linha com ganho de sobrevida em relação, não a químio, mas em relação ao inibidor de primeira geração. Melhorou o que já era muito bom, né, com gefitinib e erlotinib. Pode passar, e vocês veem, então, aqui a resposta brutal que essa paciente teve. Caso 3, uma paciente com câncer coloretal, 63 anos, já abriu também com meta distância, meta hepática. Foi feito, então, o guarda. Essa paciente tinha, então, ali, foi detectada uma mutação no Carrais. Obviamente, todos conhecemos que Carrais é crítico aí no manejo de pacientes com câncer coloretal. 40% desses pacientes é wild type e pode ter a possibilidade de receber a cetuximab e panitumumab. Não foi o caso aqui, ela entrou nos 60% mutados, então não poderia receber nenhuma dessas drogas anti-EGFR, então foi manejada com químio mais inibidor de angiogênese, como o bevacizumab, e observem que ela teve realmente uma resposta muito satisfatória, uma resposta brutal, e foi muito bom para ela ter recebido essa medicação. O guarda serviu para isso de forma muito interessante. Observem aqui embaixo do Carrais, é o Carrais G12V, né? O sotorazib está aprovado, o Carrais G12C, não é o caso para ela, então não vale a pena. E logo abaixo tem o APC também, quando esse APC está com uma frequência alélica muito alta, pode gerar a suspeição e a necessidade de um call to action para pesquisar alterações germinativas de algumas síndromes familiares associadas a enriquecimento aí dessa mutação no APC. Pode passar. Muito bem, acho que aqui a gente pode passar um pouquinho mais rápido, que é mais incomum, mas só lembrando que fusões também podem acontecer e em câncer de colo e também estão contemplados nessa população de câncer de colo. Podemos passar. Lembrar também que o HER2 é um alvo de interesse em câncer de colo e a gente consegue ter essa avaliação da amplificação. Lembrar sempre, amplificação de HER2 em colo, amplificação de HER2 em mama, amplificação de HER2 em estômago. Em pulmão não é amplificação, é mutação no exon 20, então um pouco diferente, porém o trastuzumab deruxtecan foi ativo para mutação de HER2 e foi ativo para amplificação. Tanto que os DESTINY, tudo que é estudo DESTINY, é com o trastuzumab deruxtecan, essa nova classe de anticorpo-droga conjugado, que é um anticorpo ligado a um payload, e ligando o payload ao anticorpo é exatamente um linker, né? Então, tudo importa, o tipo de anticorpo, o tipo de linker e o tipo de payload, tudo isso importa na ação dos ADCs. O trastuzumab deruxtecan é um ADC recente, então os DESTINYs Lung, DESTINY Gastric, DESTINY Breast e DESTINY CRC, todos eles foram positivos, vêm sendo apresentados nos principais congressos da oncologia, ASCO, ESMO e AUSC, Congresso San Antônio, na ASCO-GI, então tem sido apresentados os trabalhos dos estudos DESTINY. Em todos eles, o trastuzumab tem sido capaz de resgatar pacientes com até 6 linhas de tratamento prévia, com taxa de resposta que foi no mínimo de 45% em uma coorte politratada. Então, é extremamente importante que colo também seja contemplado por um teste que pesquise com fidedignidade alterações em HER2, como é o Guardant Health. Pode passar. Pode passar. Muito bem, vamos seguir então para o penúltimo caso. 63 anos, essa é uma paciente que teve um câncer de mama avançado, foi politratada, só resumidamente, uma paciente que já tinha recebido muitas linhas de tratamento prévia, e aí o colega, então, esse é um caso de um colega, resolveu, então, fazer a pesquisa fazer o Guardant Health, e aí acabou detectando o PIK3CA. Eu já antecipei para vocês que o PIK3CA é uma mutação presente em 40% dos casos de câncer de mama, pode passar, e essa paciente tem, então, a possibilidade de receber o alpelisib, uma droga extremamente
interessante, quase que triplicou a sobrevida livre de progressão em pacientes com câncer de mama luminares que tinham falhado a terapias, tinham falado de terapias hormonais prévias e chamo muita atenção para vocês que esse caso é muito interessante. Olha a frequência alélica desse TP53. Esse paciente tem que ter um referenciamento para um oncogeneticista, porque aqui a gente pode, de fato, estar diante de uma mulher com síndrome de Li-Fraumeni. Síndrome de Li-Fraumeni tem como sua principal neoplasia, não sei se todos têm conhecimento, mas a principal neoplasia dentro de síndrome de Li-Fraumeni é câncer de mama. Não é sarcoma, não é carcinoma adrenal, não é tumor cerebral. Obviamente que quando o Dr. Li e o Dr. Fraumeni descreveram essa síndrome, nos anos 60, 70, e os critérios modificados de Li-Fraumeni sempre contemplam essas 3 neoplasias, mas hoje a gente reconhece a câncer de mama como o principal câncer dentro da síndrome, do espectro da síndrome de Li-Fraumeni. Então, é extremamente importante que uma paciente como essa, com uma frequência allélica tão alta como essa, seja referendada para um oncogeneticista. E, em paralelo, também foi identificada a amplificação de FGR, FGFR, e também uma amplificação de BRAF. Existem alguns relatos na literatura de resposta. Eu estimo que FGFR vai ser, num futuro próximo, um dos alvos diagnósticos também. Tá? A gente já tem drogas extremamente interessantes com atuação sobre FGFR, como o erdafitinib, pazopanib é um inibidor de FGFR, lenvatinib também é um inibidor de FGFR. Então, ele pode estar presente em uma enormidade de neoplasias. Desde pequenas células, eu já tive pacientes com câncer de colo, com tumores de glândula salivar, pacientes com tumores de pulmão, pequenas células, não pequenas células, mama, com FGFR. Então, eu estimo que essa paciente, que essa alteração genômica vai ser futuramente considerado um alvo agnóstico também, tá? E o BRAF caminhando para isso também, porque a gente vê alterações em BRAF numa enormidade de alterações. Tem mais um caso de instabilidade microsatélite, vamos passar rapidinho pelo adiantado do tempo. Então, isso aqui é só um pouco mais do mesmo, podemos passar, de tudo isso que a gente já falou, acho que a gente pode passar, podemos seguir para o último caso. Observe a importância de se fazer testes compreensivos, né? Aqui a gente vê um tumor neuroendócrino, que lá embaixo você vê que não abriu para nada, quase absolutamente nada, só um fulvestrante por conta de ESR1, mas lá embaixo, em comentário, vocês observam que foi detectada instabilidade de microsatélite, né? E aqui, então, a gente tem a possibilidade de oferecer, e nessa neoplasia incomum, e numa neoplasia incomum, um achado absolutamente incomum e improvável. Instabilidade de microsatélite tumor neuroendócrino é o raro do raro do raro, mas foi possível detectar e é extremamente importante ter em perspectiva que biópsia líquida é capaz de detectar instabilidade microsatélite também. Antigamente, a técnica era um pouco mais limitada para essa detecção, mas já evoluiu a ponto de fazer essa detecção de instabilidade. Então, já é possível identificar alterações de mismatch repair em MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2, e dentre outras, né? Essas são as mais comuns. O grosso, esmagador, a maioria, está dentro dessas 4, então elas podem ser contempladas com drogas imunoterápicas aprovadas, pembrolizumab, como eu já falei lá atrás, é o principal representante dessa categoria. Pode passar. Então, vocês observem aqui que câncer de endométrio, câncer gástrico, neoplasias do intestino delgado, né, realmente, dentre outras, mais a linhagem adenocarcinoma, a linhagem neuroendócrina é extremamente incomum, mas existem e a gente precisa pesquisar virtualmente em qualquer neoplasia avançada, a gente precisa pesquisar a instabilidade microsatélite. Pode passar. Muito bem, meus amigos. Acho que é isso. Uma horinha e pouquinho de apresentação. Acho que o assunto está bem coberto. Eu fico à disposição para tirar dúvidas, para a gente conversar. Cristóvão, é um prazer te ouvir. Muito obrigado, Marcos. Foi muito bom. Acho que tem muita informação aí. Tem algumas perguntas aqui dos colegas, né? O Túlio, o patologista, trabalha com a gente lá de Salvador, né? Trabalha na DASA com a gente também. Fez uma pergunta: quando você diz neoplasia avançada, significa apenas metástase à distância?
avançada localmente, como linfonodos locais, ou invasão de órgãos adjacentes, tem valor? Essa é uma boa pergunta, Túlio. É o seguinte, a gente considera a neoplasia avançada aquelas neoplasias localmente avançadas e inoperáveis ou controláveis por métodos locais, por exemplo, cirurgia ou radioterapia, neoplasias recidivadas, não mais passíveis de controle local e, obviamente, neoplasias avançadas à distância, metastáticas. Então, se tem uma doença recidivada, não mais passível de um controle local com método local, seja com cirurgia ou radioterapia, já irradiou recentemente, recidivou em campo irradiado, esses pacientes são candidatos, sem dúvida nenhuma, a um sequenciamento, porque já são candidatos à terapia sistêmica. Sim, só para explicar um pouquinho mais para o povo, acho que tem alguns patologistas aqui nessa aula. Explica para eles por que esse teste, teoricamente, a gente só pode fazer para pacientes estadio 3 e 4, Marcos. Por que a indicação é só para esses casos? Perfeito. Os estadiamentos, vocês conhecem bem, vão de 1 a 4. Estadios 1 e 2, a gente considera doença precoce. Então, dá para fazer um controle e tratamentos com intenção curativa. As chances de sobrevida em 5 anos são lá em cima, realmente são muito altas. Isso vai caindo brutalmente nos estadios 3 e 4. Quando a gente observa o estádio 3, uma boa parte dos tumores, quando tem envolvimento linfonodal, já é um estádio 3. E quando tem metástase à distância ou envolvimento de órgãos adjacentes, ele já pula para um 4. Então, por exemplo, cabeça e pescoço com envolvimento de estruturas vizinhas, né, estruturas ao redor, já é um estadio 4, só que aqui ainda é possível de fazer um controle local. É um pouquinho diferente o AJCC de cabeça e pescoço. Então, ainda é possível ter um controle local com uma radioterapia. Mas se esse paciente recidiva em campo irradiado, ele já é candidato à terapia sistêmica. Não, se é um paciente que recidiva em campo irradiado, não é possível fazer um resgate cirúrgico, a gente tem um tratamento sistêmico para oferecer para ele. É o tratamento de eleição. E doença à distância, não tem dúvida nenhuma. Em câncer de pulmão, mais ou menos a mesma coisa. 4 é quando já tem doença à distância. 3 é quando é localmente avançado e inoperável. A gente geralmente maneja com rádio e quimioterapia concomitante, mas se esse paciente recidiva no campo irradiado, recidiva localmente, não dá mais para operar, então esses casos que são ainda estádio 3, um tumor localmente avançado, se torna automaticamente candidato a um tratamento sistêmico, e aí se impõe o sequenciamento genômico, inclusive porque os testes com as drogas-alvo incluíram lá atrás esses pacientes também, estádio, um antigo 3B, então doença localmente avançada inoperável, podia ser tratado com droga-alvo. Então, por isso que a gente considera estádio 3 e até 4, né? 4 certamente e até 3. Também é possível de ser feito o sequenciamento através de sequenciamento por biópsia líquida ou biópsia tecidual e tratamento com droga-alvo. Complementando um pouquinho essa resposta do Dr. Marcos, uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que a biópsia líquida, ela tem uma sensibilidade boa, né, mas a gente não pode esquecer o seguinte, que detecção do DNA do tumor na circulação depende de quantidade de doença e principalmente também da velocidade de crescimento dessa doença, o quão agressiva ela é, porque ela vai liberar mais DNA. Então, assim, você otimiza melhor os resultados também em doenças avançadas. Se você fizer em doença precoce, você pode pegar, por exemplo, talvez se o paciente tiver um old cell, uma coisa que tem uma velocidade de crescimento muito grande, com certeza a quantidade de DNA circulante vai ser alta. Mas isso não é a realidade para a maior parte dos tumores. Então, uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é: você fez a biópsia líquida, é negativo, não achou nada, não quer dizer que não tenha. Você vai ter que biopsiar o tecido para testar. E se você achar isso é verdade, você vai tratar baseada nela. Tá? Então, o importante desses estadios 3 e 4 é porque, como o Dr. Marcos falou, assim, lógico, as opções de tratamento são diferentes, embora a gente já está começando a ver, né, em pulmão, principalmente, né, Marcos, 2B,
e 3 a gente já começa a ter necessidade de testar alguns marcadores como EGFR, cada vez mais a gente vai testar. E uma coisa muito importante também que eu queria falar para vocês, complementando aí tudo isso que o Marcos falou, e é impressionante quando a gente vê a aula dos americanos, eles paralelamente já testam para todo mundo tecido e sangue, porque eles são testes complementares, né? Então, como o Marcos falou, que a biópsia líquida você pega toda a população tumoral, ou seja, de todos os sítios metastáticos, porque essas células estão morrendo e estão caindo na circulação, esse DNA tumoral, na biópsia de tecido só vai examinar daquele tecido. Mas, quando você soma os achados das duas, por mais que elas se equiparam, na verdade você tem uma somatória de achados. E isso é uma coisa que, infelizmente, né, devido ao custo no Brasil, é muito difícil da gente executar. Mas nos Estados Unidos, todo mundo, assim, você vê as aulas do Gilberto, o pessoal falando de cara, já pedem o Guardant e um painel genômico. A gente vai chegar lá ainda, né, Marcos? Se Deus quiser. E só para finalizar aqui um pouquinho, em relação ao prazo, né, que o Marcos falou 7 dias, isso eu lembrar que 7 dias quando esse material chega nos Estados Unidos, tá? A gente dá um prazo aqui de 2 semanas, mas em média a gente leva uns 10 dias para entregar esse resultado, tá? Porque assim, tem o tempo desse material chegar até São Paulo, depois chegar nos Estados Unidos, todo mundo que pede, assim, no momento que a gente recebe esse laudo, na mesma hora a gente já passa esse laudo para o médico, às vezes em horários que não são muito oportunos, que eu faço isso, mas que a gente sabe da urgência que vocês precisam desses laudos para tratar os seus pacientes, tá? Acho que teve um laudo que você me mandou, 6 da manhã, eu acho, se não me lembro. É isso aí. Deixa eu ver que horas que foi. Não. Foi bem cedo. Meu dia começa às 5, cara. 5h30 para 6 da manhã. Vai tá tudo certo. Ô, Marcos, eu queria, já está adiantado da hora, eu queria agradecer demais, foi muito boa a aula, espero que todos vocês tenham aprendido sobre a biópsia líquida, sobre o Guardant, que é uma ferramenta diagnóstica fantástica, e que cada vez mais a gente consiga dar mais acesso aos nossos pacientes. Espero que vocês tenham uma boa noite, um bom resto de semana, e em breve a gente vai ter o nosso outro On Talk. O próximo On Talk que a gente vai ter vai ser com o Dr. Buzaide. Nós vamos falar sobre câncer de mama e a gente vai falar sobre EndoPredict. Um abraço para vocês e até a próxima.